Alô, boa noite. Eu acho que agora está funcionando. Ahn, Estamos aqui live no IMO, Instituto Michel Audin, nessas semanas de celebração do aniversário do Michel Audin. E a Heloísa Lessa devia estar conosco agora, mas ela teve um parto. E isso é vida de parteira. E é possível que o pediatra Ricardo Chaves, que agora é presidente do IMO, possa estar conosco aqui, porque nós temos que falar muita coisa da vida, do caminho do Michel Audin. Um ser extraordinário. Não sei se vocês estão todos me ouvindo bem, se o som está bom. Poxa, que bom. Então, Ricardo, quando você conseguir entrar, eu te aceito aqui. E vamos começar então pelo início. O Michel Audin nasceu à meia-noite, no dia 7 de julho de 1930. A mãe dele sempre disse para ele que o dia mais alegre da vida dela foi quando o Michel nasceu. É claro que essa mulher é muito especial, ela tinha 35 anos, ela era poeta. E o pai do Michel vinha de uma família de padeiros, é toda uma tradição. Era numa cidadezinha bem pequena, uns 100 quilômetros ao norte de Paris. Se chama Brelles, Bresles. E o pai, nos contava o Michel, foi a primeira pessoa da família que não seguiu essa linhagem de padeiros. Ok. Eu acho que eu estou tendo o Ricardo Chaves já chegando aqui. E, bom, tomara que eu tenha sabido aceitá-lo. E ele então foi ser contador, e é claro que o Michel... Oba, Ricardo, que bom! Tivemos alguns problemas técnicos de, não sei, circuitos sobrecarregados, mas aqui estamos, você e eu. Bem-vindo, Ricardo. Nosso presidente Olá, do IME. Laura. Olá, olá, Não ouvintes. sei se você tá conseguindo me ouvir. Estou te ouvindo direitinho, você também? Bom, aí Deu uma tá mais ou menos. Você travadinha. está me ouvindo bem, Ricardo? Tem uma travadinha. Mas eu estava dizendo que o pai do Michel Audin foi o primeiro de toda uma linhagem de padeiros que tentou outra profissão. Ele foi ser contador. E chega na vez do Michel, ele vai fazer medicina. E ele já foi uma criança já muito dotada para o pensamento. Inclusive, uma das coisas que a Heloísa sempre lembra é que criança ele aproveitava e fazia o dever de todo mundo. E as crianças queriam ir brincar, ele queria estudar, então ficava fazendo o dever para os colegas. E sempre nessa necessidade que ele tem de ajudar. Isso é uma coisa linda, né, Ricardo? A capacidade do Michel de querer ajudar. Fala aí. Não, primeiro, depois dessas confusões de tráfego, dizer também um pouquinho só da minha emoção de estar nessa live. A ideia, somos um instituto, como você bem começou a colocar, somos um instituto que começou há uns 2 anos aqui no Brasil, congregando pessoas das mais variadas áreas, psicólogos, enfermeiras obstétricas, jornalistas, pediatras, obstetras, nós somos terapeutas, somos um grupo envolvidos com a publicação, envolvidos com conhecimento, envolvidos com os aprendizados que nos interliga relacionados a tudo que Michel Audin publica. Então, essa é a nossa primeira live, né, Laura? Tivemos ontem uma assembleia em tempos de pandemia, por sinal, funcionou muito bem virtual, com uma presença bem massiva de todos os membros do Instituto. Tive a honra de ser eleito para esse próximo ano presidente do Instituto. Então, eu já já quero dividir com você um pouco
esses conhecimentos, falar um pouco de como que a obra dele impacta na nossa prática profissional, como que a obra dele impacta na nossa visão de mundo. Michel Audin é um pesquisador, Michel Audin é um médico, é um cientista, é um É, visionário com é uma um pensador, né? É um vitalidade, é um pensador. pensador. Eu acho que eu cheguei nele através do livro Renascimento do Parto, e que deu nome ao primeiro grande documentário, né, que eu acho que o Renascimento Parto Um teve um impacto importantíssimo. Eu cheguei nele através desse livro, acho que em 1982, 84. Eu sou formado em 84 É, foi em e 85 que saiu o Birth Reborn, né? O Renascimento do é, eu me e, lembro que foi a Heloísa, que eu estou aqui honradamente representando a Heloísa, que de última hora foi para um parto, como você falou, que me apresentou um xerox do livro. Era um é, livro em xerox. Então a gente quer fazer isso. A gente vai fazer outras lives, esse é o começo. Eu vou voltar a palavra para você, só que como teve essa confusão de entrada, de tráfego de Instagram, estou aqui e muito emocionado de estar nessa primeira live é falando emocionante, disso. sim. Só de ter, por exemplo, um pediatra e uma psicóloga da pré-natalidade, e nós nos entendemos através do pensamento do Michel, isso já é um presente para a gente. Mas voltando à infância dele, os estudos que ele fez de medicina foram estudos de cirurgião. A ideia dele, é claro, ele fez todos os estudos direitinho, a ideia dele é ser cirurgião. E um dia, um amigo dele, ele estava na residência, pede ajuda dele para uma cirurgia de noite, era uma cesárea. E era das primeiras cesáreas que não era mais um corte vertical na barriga, e sim um horizontal, que é o futuro, foi o futuro, né? Começando ali o que nós vivemos hoje. E o Michel, com aquela curiosidade extraordinária, não só aprendeu, mas se apaixonou pelo fato de repente, não estar desfigurando o corpo da mulher, né? Se está podendo ajudar o bebê a nascer, e é uma cesárea muito mais plausível depois, até para cicatrizar e tudo. Mas aí pegou o serviço militar, que era obrigatório, claro, na época, e a França estava em guerra. E era a guerra da independência da Argélia. E foi uma guerra muito complicada, porque os franceses tinham morado lá, eles tinham faculdade, não era assim uma colônia lá longe, era bem pertinho da França. Tinha muitos franceses lá. E o Michel Audin foi para Kabylie, que é uma montanha da cadeia dos Atlas, e é Tizi Ouzou, é um vilarejo pequenininho. Eu tive o prazer de estar por lá, conheci bastante a Argélia. E ele estava no hospital de guerra, de cirurgião. E então vocês imaginam o que ele não operava no dia a dia. E de vez em quando chegava uma parteira com uma parturiente, mas talvez até para salvar o bebê, né? Porque na época, imagina um bebê transverso, Ricardo, como é que vai nascer? Alguém vai morrer? O que, que acontece? Então, nessa parteira, a primeira que chegou, com um caso difícil de distócia de parto, o Michel aproveita e faz aquela cesárea. E os dois sobrevivem, tanto a criança quanto a mãe. Dá essa alegria extraordinária, né? E ele começou a ser conhecido. Aí ele recebeu mais parturientes. E são vilarejos assim bem tradicionais da Kabylie. Eu sei que dali ele voltou para a França, depois da derrota, inclusive, da França, independência da Argélia. Ele começou em Pithiviers, uma ele era chefe do departamento de cirurgia, né? Pouco depois de ter voltado, e excelente cirurgião, e fazia cirurgia sempre. E aí vem o primeiro grande ponto de exclamação que eu vejo na vida do Michel Audin. Ele teve a audácia de pensar, não só de fazer as cirurgias, mas ele achou que tinha cesárea demais. Essas mulheres que vinham lá do setor da maternidade, por que tantas estavam chegando ali? E aí o ponto de exclamação é: ele foi ver o serviço da maternidade para conversar com as enfermeiras, com as parteiras, e perguntar por que tanta gente vocês estão mandando para mim? Por que as mulheres não estão conseguindo dar à luz? Você vê muitos cirurgiões com esse tipo de mentalidade, Ricardo? Não, a gente, eu infelizmente sou de uma geração de 35 anos de formados,
no Brasil, como todos sabem, a gente vive a epidemia da cesariana. Quer dizer, a gente. Evidente que dentro da medicina as mentalidades, a gente escolhe uma profissão, a profissão escolhe a gente escolhe uma especialidade, a Boa. especialidade escolhe a gente. Então, a nossa brincadeira formal e informal entre nós médicos, o cirurgião entra, corta e resolve, o clínico questiona, o pediatra tem pena, tem até piadas em relação a isso. Não é? Mas na verdade, o que me encantou, o primeiro passo que me encantou nas suas publicações e na sua visão do nascimento foram basicamente duas coisas. Uma, o reconhecimento da fisiologia. Eu acho que isso, eu já tenho uma estrada que eu cheguei nesse mundo do parto muito pela humanização. Então, a humanização foi uma pegada muito grande para todos nós, certamente para você, Laura, para muitos obstetras mais antigos. Me lembro que trabalhei anos e tenho uma saudade enorme do Marcos Leite, que é um obstetra que está agora morando já há alguns anos em Em Florianópolis. A Florianópolis. gente falava muito de humanização numa pegada de respeito ao momento do parto, né? A gente fala muito disso. Não há dia mais importante na vida de uma mulher, e se a gente for ampliar isso na construção de uma família, sob qualquer perspectiva que a gente pense família, das mais tradicionais às mais contemporâneas, o nascimento de um bebê, a chegada de um bebê, inclusive quando ele é adotado, mas aquela criança funda uma família e não vamos entender família como uma questão careta. Então esse dia é muito importante. E o Michel Audin ele traz para a gente, eu acho que mais do que a humanização, ele traz o reconhecimento da fisiologia do respeito à fisiologia do corpo da mulher para que o bebê nasça na condição de mais segurança. E a E outra coisa que é ele insiste muito, nisso, ele vê a resistência e pergunta por que as pessoas preferem ideias a fatos? Porque se eu tenho uma ideia de como deve ser um parto e a fisiologia fala outra linguagem, eu sou capaz de seguir a minha ideia e não seguir a fisiologia. Quando a fisiologia do parto é maravilhosa. E ele foi entendendo, porque lá em Pithiviers ele instalou na própria maternidade uma salinha que parecia um quarto, com as enfermeiras com cabelo comprido, não estava tudo lá preso, jeitinho, branquinho. E ele, para que a mulher se sentisse em casa, ele foi pelo lado mamífero da mulher. Só que para muitas mulheres isso é biológico demais. Eu já tive conversas com feministas dizendo, não, mas eu não sou um ser biológico. Eu digo, não, mas você dorme, você digere, você come, né? Você faz xixi, é coisa de mamífero. E na hora de parir, nós precisamos estar à escuta do nosso corpo. e aí, muito grudado nisso, nesse campo das histórias, você sabe histórias muito mais profundas e ricas do que eu, mas eu sei da história de talvez, não sei, o primeiro passo no entendimento dele, que é outra coisa que para mim me impressiona demais no sentido da produção de conhecimento, que é o papel do córtex, do neocórtex, vamos dizer assim, do alerta e dos hormônios e da parte do cérebro que cada um representa, e talvez aquela história que é quase um folclore, que foi o papel do champanhe, né? Ele em Pithiviers também, um parto que já tinha acontecido, a moça que acabou de ter bebê, ela comemora tomando um champanhe, eu não sei quantidade, Estava com a esses família em detalhes, volta, estava com uma a taça família de em volta, champanhe. o parto provavelmente na visão familiar, humanista, como a gente gosta que seja e que aconteça, e uma moça que estava em trabalho de parto toma o champanhe, provavelmente relaxa, provavelmente inibe toda a produção dos seus hormônios adrenérgicos e consegue um desfecho maravilhoso num parto muito interessante. Talvez isso seja, é, informalmente, o primeiro grande estudo
prático ou o reconhecimento da necessidade do que ele chama formalmente de neutralizar o neocórtex, dando trabalho de parto. Que a Pois é, gente porque aqui. ele inclusive explica que o champanhe funciona mais do que qualquer outro, por ter qualquer outro álcool, por ter as bolinhas de ar, então vai direto para o cérebro ali. É É, impressionante. É, e isso é uma coisa que, assim, que quando a gente, eu pelo menos lá atrás, no meu início de caminhada, que a gente via assim, a mulher, necessidade, a gente vai falar nisso em lives futuras, necessidade das mulheres em trabalho de parto, né? A gente vê produções científicas belíssimas, e Michel Odan lá atrás falava assim, privacidade. é. Aliás, eu me lembro de uma conferência que ele deu, uma palestra, no Fernandes Figueira, aí no Rio de Janeiro. E naquele auditório simpático, cheio de médicos, e o tema justamente era as necessidades básicas da mulher em trabalho de parto. Eu estava de intérprete, então estava de pé ali no palco, do lado esquerdo dele, como ele preferia, e ele começou a fazer umas perguntas estranhas para os médicos ali. De que você precisa para dormir? O que vocês precisam? E aquela coisa francesa dele, bem direta, né? Ele não ia ficar assim com um sorrisinho, ele queria que as pessoas dissessem. Então, você que você quer frio, calor, cada um dizia alguma coisa para adormecer melhor à noite. Só que ele demorou uns 5 minutos em cima disso. E estava estranho. Por que aquele médico estava perguntando para os médicos como é que eles adormeciam? Aí ele dá aquela respiração assim, diz, pois é, tudo que vocês falaram aqui, porque ele perguntou, e se eu ficar observando vocês, assim, com bastante intensidade, isso vai ajudar vocês a adormecerem ou não? E se tiver frio, você... Aí ele olha assim e diz, pois é, tudo que vocês precisam, e vocês falaram aqui, é para reduzir ao máximo a quantidade de adrenalina no neocórtex. Com isso, a liberação de ocitocina fica mais possante, e o trabalho de parto, ele disse uma coisa assim, tipo, vai durar 4 horas em vez de 40, uma coisa assim, tipo um exagero. E os médicos, eu vi a expressão dos médicos, porque todo mundo adormece todas as noites. E ele estava decifrando quais as condições melhores da mulher estar em trabalho de parto para poder realmente ter contrações e ter o período expulsivo e tudo, o de colo dilatar. E eles nunca tinham pensado nisso, nunca tinham olhado para a fisiologia a nível do neocórtex. Olha, esse dia ficou para mim, não sei se era 2012, faz tempo já. E é a genialidade dele, é ir além, né? Depois é o que ele descobriu da melatonina para a criança nascendo, as coisas que ele conta nas aulas dele, um bebê É. nascendo com melatonina no sangue, melatonina, ele vai Não, ter melhor chances. Fala um pouco disso, Ricardo. a gente, assim, talvez a minha contribuição maior possa ser assim, da gente fazer uma comparação. Quem estiver nos ouvindo, quem nos ouvir nessa live que vai ser salva, por sinal, Laura, Eu salva sei. ela aí em GTV e tal. Assim, é, imaginem, nós todos, nós médicos, evidentemente eu não posso falar nós psicólogos, nós parteiras, mas eu posso dizer, nós médicos somos formalmente toda a nossa experiência acadêmica, prática e teórica, principalmente prática, se dá uma parte muito grande em hospitais e na sua 90, pelo menos Brasil, mais de 99% nos hospitais públicos. Não é porque é público, porque o que é público no Brasil está se mostrando fantasticamente bom nessa epidemia, é o nosso Sistema Único de Saúde, que é público, que está segurando em suas costas toda a epidemia de coronavírus aqui no Brasil, ou quase toda, claro que o sistema privado. Mas eu quero me referir ao público, porque quando eu me interessei pelo nascimento, quando eu me interessei pelo parto, na verdade eu me interessei pela pediatria, pela criança, pelo aleitamento materno e fui entendendo o papel das mães.
eu fui entendendo como que as mães têm que ser ouvidas pelos pediatras, a gente tem que fazer link com as mães. Muitos pediatras gostam de dizer que são pediatras por causa das crianças. Eu gosto de dizer, evidente que eu gosto de crianças, tenho uma relação com as crianças, mas eu acho que eu sou pediatra muito também por causa das mães, para tentar, na minha prática, cuidar das mães, incorporar a mãe no cuidado. E quando eu entrava numa maternidade e via as condições de nascimento, de exposição, de publicidade, de publicização, muitas das nossas posturas, de no momento do parto estar falando de outros assuntos, de luz acesa, de e aqui, por favor, não vai uma crítica, não vai nenhuma facada, nenhuma estocada em nenhum colega, nenhum. Eu só quero fazer uma contraposição com algo que a gente começou a falar, que é o seguinte: deixe uma mulher em privacidade e veja como anda o seu trabalho de parto. Deixe uma mulher se sentindo protegida, e como ele fala, e não se sentindo observada, não se sentindo vigiada, e veja, compare os dois trabalhos de parto. A explicação vem pelo neocórtex, a explicação vem pela síntese de ocitocina. Mais recentemente, que você me pergunta sobre a relação da melatonina, porque provavelmente a melatonina tem uma ação sinérgica com a ocitocina, isso talvez explique muito, e a melatonina é muito sintetizada à noite, isso explique muito a quantidade de partos, quando fisiológicos, noturno, pelo sinergismo entre esses dois hormônios, mas deixem, então assim, a gente tem um treinamento muito tecnológico e uma parte dele tem que ser mesmo, mas quando a gente vê um cientista, um pesquisador, um visionário, um homem do mundo, publicou livros traduzidos em mais de 20 países, a gente olha e ele fala assim, privacidade. É privacidade. Inclusive, Deixe, ele diz que o termo humanização do nascimento e do parto talvez não seja o melhor. Talvez devêssemos dizer mamiferação do parto e do nascimento, porque as coisas humanas, as máquinas, as intervenções, a linguagem, a luz, é justamente o que atrapalha essa harmonia do parto do qual você estava falando. E eu não sei, ele, inclusive, a própria gestação, ele fala muito sobre gestação. Ele quer que deixe a gestante em paz, que ela se sinta apoiada, que ela se sinta protegida. Mas é ela que está com o protegida. poder. Eu me lembro de uma É, discussão que nós tivemos lá em Lyon, com ele, e vocês, vários médicos, dizendo, não, mas tem diabetes, e se a criança está grande, ele disse, não põe a minhoca na cabeça da mulher. Ela tem que saber descansar, tem que saber comer, fazer um pouco de exercício e se sentir bem. Não atrapalhem a mulher com diagnósticos. Meu Deus, ele tem uma audácia, ele tem uma certeza. Ele é o Jacques Cousteau para os oceanos, o Michel Audin para o universo do ciclo gravídico puerperal. É e, impressionante. e na minha duas outras coisas, Laura, também estão me vindo à cabeça. A primeira é que ele, originalmente um cirurgião, depois ele foi para a obstetrícia, ele talvez seja um dos primeiros a fazer um link do ponto de vista prático do atendimento ao parto e o aleitamento materno, quando a criança ficava já nos idos dos seus caminhados, lá do passado dele como obstetra em Pithiviers, como que ele também foi um dos primeiros a fazer o que hoje a gente se gaba, da hora de ouro, né? O contato pele a pele, hoje a gente consegue meta-análise, a gente consegue entender como que por sinal nós estamos vivendo também o paradoxo da pandemia, né? O que fazer com uma mulher, né, Covid positiva? A gente vai afastar o bebê dela? Né? Então, Michel Audin, lá nos idos de 1930, 40, de 1950, ele colocava o bebê grudado no corpo da mãe. Gente, foi ele o primeiro a E, descobrir que o bebê sabe encontrar o seu caminho para o seio. Ele é, sabe ir com aquele reflexo que ele vai ter, então, já enfiando lá, vai fuçando e chega e mama, e sozinho. Isso é extraordinário. então Bem isso que para nós. ele talvez pra- fale com a gente, vai ter é, uma live com ele ao vivo, vai ser via Zoom, no dia, vai ser no domingo,
antes da terça-feira, 7 de julho. E isso não sabemos o horário ainda, isso vai ser divulgado pelo IMO, isso é para inaugurar, inclusive, depois nosso novo website do IMO, com muitas obras do Michel Audin, e muitas fotografias, e muitos pensamentos, porque tem que ser divulgado, né? Mas como é bom saber que alguém já estava vendo o ser humano recém-nascido como um mamífero maravilhoso. É o É. título de um dos primeiros livros dele. E a gente, assim, como que, certamente na questão, quando a gente classifica conhecimento barra tecnologia, isso não é simples, isso envolve um conjunto de sistemas, isso envolve, por exemplo, um impulsionamento para tirar, por exemplo, a ocitocina da classificação de um hormônio e colocá-la como um neurotransmissor, tamanha a multiplicidade, a multiplicação de ações que ela tem no É. corpo da mulher, E ele especialmente chega a no trabalho de questionar, parto. ele chega a questionar esse dripping, né, essa ocitocina que é colocada, às vezes tão de praxe, tão automaticamente, horas e horas. Ele disse que essa ocitocina sintética não é a mesma do que a ocitocina endógena, que a própria mulher produz. E ele se preocupa com a barreira hematoencefálica da criança recebendo, inclusive quando eu recebo nas gotas, no gota a gota, não é de maneira pulsátil. Ele explica isso de maneira tão clara e que nós precisamos muito mais pesquisa. Tem um momento em que o estresse é um vilão, que a ocitocina sintética é outro vilão, porque depois vai ficar difícil para essa mulher, para essa criança, para ser mãe, para ser pai desse bebê que vai nascer. Estamos prejudicando a chegada dos bebês no mundo, inclusive o próprio autismo. Ele, nos livros dele, diz claramente: precisamos de mais estudos, mas uma coisa temos certeza: a maneira de nascer, se a gente atrapalha os hormônios, esse sistema super delicado, muito frágil, extraordinário do nascimento, né, que é um momento de uma enorme mudança, nós podemos estar criando bases para o autismo. Isso desde os anos 80. E agora está continuando essa epidemia de autismo. Quando eu digo epidemia, claro que não é viral. E isso é É, grave, quer dizer, a responsabilidade, como é que nós estamos trazendo essas crianças para o mundo, não respeitando a própria fisiologia do parto e do nascer. isso a gente tem. Isso são coisas que me capturaram ao longo desses anos todos. E a gente vem tentando incorporar isso às nossas práticas, tentando transformar isso em política pública, tentando transformar isso no diálogo com as mulheres, assim, na própria questão do empoderamento do próprio corpo para tomar decisões. Se gravidez não é uma doença, eu não tenho o conhecimento final para dizer o que, que você vai fazer com sua gravidez. Eu quero compartilhar isso com você, você deve querer compartilhar isso comigo, e a gente E, pode escolher o lugar de nascer, a forma de nascer, é, a posição de nascer. Né? A quando gente ele foi pode. para Londres, depois de Paris, depois de Pithiviers, ele foi um dos médicos, eu acho, que mais teve a oportunidade de assistir a parto domiciliar. E chegou um momento, assim, foi quase extremo, em que ele disse: o bom é se eu pudesse estar somente nos partos de mulheres que aceitam seguir em casa, né, partos domiciliares, de mulheres que aceitam que eu veja essa criança até a criança ter 18 anos. Ver como é que é o desenvolvimento de alguém nascendo sem intervenção nenhuma. Isto é, dando à luz com seus próprios hormônios, e inclusive a própria placenta, a própria equitação. Como é importante. Ele chegou ao cúmulo de não ter uma transferência em todos os anos de parto domiciliar. Eu sei que a Heloísa dizia: mas Michel, não é possível. Ele diz: é possível. Eu deixava a mulher em paz. Então ele ia para a sala, ficava discutindo futebol com o marido às vezes uma doula estava com ele, e que tinha essa postura de não interferir, exatamente como um camponês que está lá com uma mamífera dando à luz.
Ele diz, se nós não aprendermos, né, tem um livro, O Camponês e a Parteira, se nós não aprendemos com isso, então com o que vamos aprender? Agora, a, a mídia adora um drama, né? E, no caso dele, quanto menos drama num parto, melhor. Ele não foi seguido de verdade pelos jornalistas, pelas próprias feministas, pelas próprias mulheres que estão torcendo para o parto dar certo, e ativistas do nascimento. Mas que pena, porque ali tem material extraordinário, o raciocínio dele, e ele dizia, quanto mais risco, mais eu vou querer esse parto domiciliar, mais eu vou querer que as forças do metabolismo da mulher, da fisiologia da mulher, funcionem para essa criança nascer bem. E agora ele está explicando, assim, nas conversas que a gente tem com ele, que é capaz do parto domiciliar vir a ser algo importante nesse futuro próximo por causa do microbioma. Agora que a ciência entende que quanto mais rico esse microbioma, quanto mais familiar para a mãe da criança que está nascendo, então para a criança que está nascendo, melhor. Isso é impossível reproduzir num hospital, porque o ideal no hospital é que não haja germe nenhum, isto é, chegam mais os patógenos às vezes, né, Ricardo? A E eu acho gente esse teve, viés interessante. a gente teve, do que eu posso me lembrar, fazendo uma mistura de vários pontos importantes que os congressos puderam representar, o Congresso de 2000 em Fortaleza, o Congresso de 2005, a ecologia do parto e nascimento, e eu estou falando isso porque dois congressos internacionais enormes, organizados por ele e pela Heloísa Lessa, tiveram, ao longo assim, do aprofundamento desse conhecimento, impactos muito grandes. O Congresso de Las Palmas, numa pegada, o nome era por causa do Oceano Atlântico, e o Congresso do Havaí, não é, pegando o Havaí, o Pacífico, etc. Então, assim, nesse Congresso do Havaí, foi a primeira vez, isso deve ter uns 10 anos, eu já me perdi, 2008, 12 anos, é, é, Havaí foi 12 e Las Palmas foi 2010. 2010. Então, que ele trouxe o programa, um microbiologista italiano, para falar da microbiota. Impressionante. E aí, ali eu nunca. Qual é a nossa formação, Laura? Novamente a nossa formação, né? Eu nunca, no nascimento, eu nunca fui da asepsia, mas eu não posso negar a minha formação. Eu nunca fui, eu nunca trabalhei paramentado, eu nunca trabalhei completamente paramentado. Pediatra não precisa trabalhar paramentado. Eu nunca acreditei, vou falar uma coisa simplérrima aqui, eu nunca acreditei numa água fervida e filtrada para um banho. Nunca acreditei que as mães precisavam ferver uma banheira, coisas. Mas aonde que eu quero chegar? Eu quero chegar que, no fundo, nesse congresso do Havaí, especialmente quando esse microbiologista, e o Michel Odan estava por trás desse programa, ele estava estudando isso, trouxe provavelmente um dos pioneiros a falar disso, ele estava falando exatamente da necessidade que os bebês precisam de assegurar no seu corpo a primeira grande ocupação de DNAs que as bactérias representam, especialmente quando o bebê passa pela vagina e quando vai para o corpo e quando da mãe, e quando completa isso mamando na primeira hora. Então, assim, é impressionante isso. E o que, que ele faz na sequência? Porque isso para nós tem um impacto muito grande, Laura, porque a hora que a gente for, no futuro, rever como que a nossa prática obstétrica é regulada, por exemplo, no Brasil, especialmente Rio de Janeiro, o parto domiciliar, na ótica da microbiota, é o Opa, lugar de segurança para o bebê nascer. nascer Então, assim, rodeado claro que a pelos gente vai micróbios discutir isso, familiares, né? claro que essa live aqui, esse nosso primeiro encontro, é um grande guarda-chuva para gente abrir
e fazer a nossa catarse do que nos encanta, falar um pouco do Instituto, falar um pouco do ano de aniversário deles, 90 anos. Mas, assim, então, quando a gente estiver lá na frente e olhar para trás, e não precisa ir muito na frente, pandemia. Pandemia hoje. As mulheres pelo mundo estão muito assustadas de irem para os hospitais TBB. Então, As eu mulheres. estava numa live ontem com a Débora Pascalha, doula, e lá nos Estados Unidos tem havido muito mais parto domiciliar, muito maior demanda. Inclusive, pessoas que gostariam até de ter uma casa de parto, mas estão construindo, não está pronto. E a Fadinha, que estava conosco, perguntava, mas se elas estão tendo parto domiciliar só porque elas estão com medo de hospital, será que isso é válido? E a Débora dizia, sim, é válido, porque elas acabam descobrindo essa dimensão extraordinária do que é a mulher poder estar dona do seu território, ter seu filho, e poucas pessoas falam do pós-parto domiciliar, né? Que é uma maravilha. Você não tem que perguntar nada para ninguém. Você está dona ali, você está no seu trono com essa criança extraordinária para conhecer. Agora, com relação à microbiota, o Michel dizia, por que vocês insistem tanto, né, na parte vaginal, com toda a flora vaginal? Os bebês que nascem empelicado, desde sempre, mas no mundo inteiro, nas tradições, é considerado algo de muitíssima sorte para a vida. Então, esse bebê que está ali, nasceu todo no seu saco amniótico intacto, que a gente tem que depois abrir, né, quando sai, ele não esteve em contato direto com a flora vaginal da mãe. O Michel acredita em todas as outras floras. A epitelial, meu Deus, como é diferente, do próprio mamilo. E o beijo e a boca. Nós temos, assim, além de estar no ar, claro, se a Marta está nascendo em casa, então, que as mulheres não se preocupem a nascerem A empelicadas privação, né? das Da melhores maneiras. privação da flora. É. Na verdade, a flora vaginal é uma delas, né? A gente vem com um conjunto de outras. E só uma coisa assim, a gente vai ter que repensar, a gente está sendo obrigado a repensar, e mais uma vez, assim, eu me lembro muito do aleitamento quando falo isso. O ponto de inflexão da recuperação do aleitamento materno nos anos 80, diante do desmame absurdo que a gente praticava, esse ponto de inflexão foi através do que a gente pode chamar o movimento de mulheres. Foram as mulheres que quiseram amamentar. Eu acho que as mulheres vão querer chamar para si, estão querendo chamar para si o parto como parte da sua energia, cultura, decisão. As mulheres, isso é uma coisa que a ciência vai ter. Então, assim, quando a gente vê a pandemia hoje, eu concordo, assim, será que uma mulher vai ter um filho em casa só por causa da pandemia? Será que essa decisão é uma decisão que a gente deve cegamente respeitar? O parto domiciliar é uma construção, o parto domiciliar é uma história. Agora, eu acho que minimamente, a gente tem que ter, a gente tem que se desafiar a perguntar e tentar ver algumas respostas. É. Os hospitais podem não representar hoje, para pessoas saudáveis, para mulheres saudáveis, para gravidezes saudáveis, os hospitais podem, por conta do coronavírus, não representar hoje um lugar de É. segurança. O que não quer dizer que tenhamos que todos ir para casa ou Não. cegamente parir em casa. É. Mas eu levanto esse ponto e lá atrás, num congresso altamente, um programa altamente científico, um currículo de expositores dos mais renomados, um biólogo italiano, convidado por ele, fala do papel da microbiota e ele brilhantemente lá fala aonde melhor essa microbiota se manifesta e é representada é no domicílio É. das mulheres. E nesse mesmo congresso
teve um senhor, um médico lá, um bambambam espanhol, que deu uma palestra, era numa sala pequena, e estava o Michel ali, e eu estava traduzindo para o inglês, e eu achei um pouco estranho, porque ele ficou assim uns 5 minutos dizendo que os médicos tinham que reencontrar o seu lugar no parto. Mas ele fala com aquele tom forte, aquele espanhol bonito, assim, é uma Eu língua me muito, lembro. muito forte, né? Eu me E eu disse, lembro o que disso. que esse homem vai falar? Aí, de repente, vem, depois de uma grande introdução e vários exemplos, o lugar do médico é no alto risco. Mas ele falou com tanta convicção, tipo, o que que o médico... como é que é? Levar a pediatra pro parquinho? É. O que que o médico... Vamos honrar a ciência e levar para um hospital, um resumo, a síntese da fala dele, vamos levar para o hospital os casos que precisam de ajuda. Como nós fazemos para respiração, para digestão, se eu vou para o hospital por causa da digestão, é que eu estou precisando de ajuda. E, e foi muito interessante. Você estava nessa sala? Tá, Foi tá. um congresso incrível. Era um cidadão enorme, assim, grande. Ele é Eu me lembro, grandão, eu falava. eu me Agora, o lembro. Michel sempre teve essa facilidade de comunicação com os outros. A curiosidade dele é enorme, né? Onde quer que ele esteja, até na praia ou almoçando com alguém, ele olha em volta e quer entender, ainda mais se está num outro país, como é que são os partos aqui. Inclusive, tinha uma pergunta que ele sempre fazia em todas as visitas, mas podia ser no Japão, na China, na Índia, em Moscou. Ele perguntava lá para um chefe de serviço: e o que que vocês fazem para o bebê virar? Se ele tá, se o bebê Elvio, está sentadinho, está pélvico. E ele disse que recebeu muitas respostas, mas tinha uma que era sempre a primeira e sempre a mesma: conversar com o bebê. Então, isso é regime socialista, é regime, todos os regimes possíveis, tudo que até hospital. E ele tem, claro, ele está viajando menos, mas ele tem essa arte da pergunta. Quando você, Ricardo, diz, mas eu tenho essa pergunta, isso é a grande, é a grande base do Michel Audin. Fazer pergunta, pergunta, pergunta. E um pouco mais adiante, não se contentar como são as coisas. eu E já nessa linha, Laura, eu fico, por exemplo, eu estou curiosíssimo com o nosso encontro virtual, com o que ele tem a dizer sobre a pandemia. Eu estou fala o muito, título, fala o eu título. tô, Fala. ele sugeriu a nós como podemos escolher as nossas mães em Não, inglês, né? cuidado com a mãe que você escolhe. Tenha, é, como é que foi? Eu tenho cuidadosamente, né? Como é, com a mãe que você escolhe. Porque segundo a mãe, o parto vai ser diferente. E Então, aí, como é que o ele está bebê vendo. escolhe? Como é que você escolhe, né? E a gente É, está muito curioso, porque certamente ele está em segurança, óbvio, isolado, como todo mundo hoje de bom senso deve estar. Deve estar produzindo horrores, acessando documentos, acessando trabalhos, e muito certamente desconfortável. é, E ele desconfortável, ele produz, né? é. Ele Agora, atiça, né? para ele, a palavra amor, né, ele inclusive escreveu a cientificação do amor, essa dimensão é muito importante e ele nos leva, às vezes, até naquela fase da gestação, que é antes da concepção. Para ele tem uma gestação psicológica, quando há um enamoramento, um amor muito forte, algo assim, um encantamento, e ali aquele casal disse, e se a gente tivesse um filho? Para ele, esse é o início da gestação. E quando ele diz que para mudar o mundo é importante mudar a forma de nascer, esse nascer, para o Michel, vai da pré-concepção ao final do aleitamento. Isso para ele é o nascer. Quer dizer, como é que você faz um ser humano? The making of a human being, né? É sensacional. Ele estava numa mesa redonda no Congresso de Psicologia Prenatal, lá em Los Angeles, em 2007, e essa mesa redonda era sobre concepção consciente. E para ele, claro que ele também gosta de brincar, né? O francês gosta de brincar com ideias. Ele diz, não, nada de consciência, tem que ter amor, mas tem que ter desejo.
E é claro que a pessoa que estava ali moderando a mesa, uma jornalista muito boa, entendeu isso. Ela queria que, para ela, a consciência seria nesse amor, nesse desejo, é a consciência, né? Mas o Michel insistia que haja amor. E eu sei que a Unicef fez um estudo há pouco tempo, não sei nem como é que eles fizeram isso, mas não chega a 50% das crianças que chegam ao mundo que são desejadas. Isso é um peso para nós todos, entre ricos e pobres, saber que todas as classes sociais, todos os países, não é, a gente não foi desejado, assim, a nível de uma humanidade inteira, não está sendo desejada como poderia ser. E eu acho muito lindo da parte do Michel ter a ousadia de falar da importância do amor. E claro que ele vai falar da importância do amor a nível hormonal. Se um sistema humano, um corpo não está ocitocinado, não vai acontecer nada de muito bom, nem digestão, nem transa E, sexual. e você quer ver uma coisa, Laura? Assim, nessa, é, assim, o nascimento, o nascimento é um ponto de partida, né? Ele é um desfecho de 500 mil coisas e é um ponto de partida de outras 500 mil, né? Então assim, eu gosto muito do link é, é, do ponto de vista psicológico com, com a relação mãe-bebê. Eu gosto muito do link dessa fundação da maternidade quando nasce uma É criança, lindo. na pegada assim de que se essa criança não for desejada, essa criança cumpre um esforço absoluto É. para poder se estabelecer no mundo psíquico, afetivo, é muito diferente de quando ela é desejada. E É. isso é algo que o Winnicott delicadamente fala muito e muito bem, e não à toa foi um pediatra originalmente no seu percurso profissional. E também é outra coisa que eu pude ver no meu percurso profissional, de que como a fisiologia, aí vamos chamar como a humanização, como o respeito ao nascimento, elas são portas que abrem a a fundação do aparelho psíquico de um bebê e na relação de construção da maternidade É. na ótica Eu estou vendo mãe-bebê. aqui Então não uma das existe botar. pessoas escreveu a Luana, meu desejo era tão, tão, tão grande de filho que eu acabei engravidando de gêmeos. Genial. É Luana, isso. parabéns. É Mas isso. desculpa, eu te interrompi, Ricardo. Estava vendo Agora aqui. você imagina, a gente tem pesquisa, Laura, mas assim, a gente não precisa, veja só, que diferença representa, e isso novamente tentando trazer para os tempos de hoje, Covid, a pressão que a gente está tendo de garantir os direitos sexuais reprodutivos, de garantir a fisiologia, de garantir, vamos chamar assim, o bom nascimento, sei lá se é maniqueísta, mas vamos chamar isso em tempos de Covid. Veja só, a gente pegava um bebê por cesárea, mostrava assim, mãezinha, chamava mãezinha, né? Ainda chamam, né? Mãezinha, olha aqui, parabéns, e sumia com essa criança. A gente E só, sumia com essa e criança só duas 12 horas. horas depois a mulher. 4 horas, a gente sumia, a gente dava uma madeira para essa. Eu nunca fiz isso, eu estou falando a gente que eu estou me incorporando. Quer dizer, a gente quando vai olhar os preceitos da fisiologia, a gente quando vai olhar os preceitos, a gente pode chamar também da humanização, mas fundamentalmente da fisiologia, o pico de ocitocina que a gente imaginava que acontecia no período expulsivo, ele é maior ainda quando a gente bota o bebê no colo da mãe. É incrível. Agora, teve uma pergunta aqui se o Michel chegou a falar dos partos das indígenas. E isso é bom, está me lembrando essa pergunta. Ele presta muita atenção nesses partos também. E um filme muito antigo que ele viu, em preto e branco, de uma tribo bem remota, onde a mulher que estava em trabalho de parto saía do seu mini vilarejo,
acompanhada pela mãe, encontrava um lugar, ela fazia assim, tipo um leito de samambaia ali para a filha. Essa mãe dava um beijinho na testa da filha dela, que estava em trabalho de parto, e sozinha ela dava à luz. Isso para o Michel é um exemplo assim perfeito, porque o parto, antes de ser domiciliar, foi fora, foi na natureza. Depois ele entrou para casa, depois da casa nós levamos o parto para o hospital. O primeiro parto que se saiba dos indígenas, assim, é coisa de antropologia e relatos, era um parto onde a mulher tinha uma privacidade total. Provavelmente, diz o Michel, com alguém, tipo a mãe ou outras pessoas, num círculo maior, para prevenir alguma coisa que viesse atrapalhar a mulher. Mas a confiança dessas tribos indígenas era tão grande de que a mulher tem o corpo para dar à luz. E essa história de estar sempre fazendo dela, eu preciso de ajuda, que isso não é quem nós realmente somos. Tanto que ele explica que nos tempos de residência dele, quando ele fez obstetrícia, um médico vai estudar tantas matérias, né? Ele nunca viu uma mulher dizendo para ele, que acabava de ter filho, doutor, posso ficar com meu filho? Isso nunca foi pedido. Quer dizer, nós já nos distanciamos do nosso instinto protetor, aquele instinto forte. Fala, Ricardo. Não, eu estou ouvindo, eu tô incrivelmente ouvindo, porque a gente precisa aparentemente voltar tanto para andar para frente, porque a gente volta à natureza, a gente volta aos índios, a gente volta à antropologia, a gente volta a gente pode andar muito para trás para ver como que a gente e, de certa forma, ao andar para frente, por exemplo, ao colocar o parto dentro do hospital, a masculinizar o parto, a tomar decisões por cima do desejo da mulher no parto, como a gente tornou esse evento médico, esse evento masculino, esse evento muitas vezes iatrogênico. É. A gente, Mas as mulheres também entregaram, né? Quer dizer, a gente sim, muitas vezes ouve dizer é um patriarcado. Sim, todos nós embarcamos nesse barco triste, porque se um dos dois não está bem, a civilização humana não pode estar bem. Eu sempre brinco, se toda criança a partir de agora, às 9, 10 da noite, pudesse ser concebida com amor, já teríamos outro tipo de mulher. Mas agora nós estamos precisando de muito carinho, de muito cuidado, de muito suporte, de muita inspiração. Vamos reencontrar o nosso lado mamífero, que vai ficar com o bebê, sim, mas de maneira plena. Existia no início do feminismo o que eles chamavam de feminismo materno. É uma parte que foi um pouco esquecida, eu encontrei isso há pouco tempo na ONU, há 2 anos atrás. É importantíssimo. Vamos valorizar o nascimento do homem. Aliás, todo homem não é filho de mulher, né? A mulher precisa estar bem. E nós entregamos. Eu vi estatísticas, eu vi estudos no século XVI, XVII, na França rural, na França urbana. Que vida horrível era a vida de uma parteira. Ricardo, ela tinha que levar um farnelzinho. Não somente ela não ia receber dinheiro, ela tampouco ia receber comida, mesmo estando em casa de pessoas mais ricas. Quer dizer, como foi sofrido essa história de nascer. Nós estamos despertando pouco a pouco, graças inclusive a pessoas como você, com a mente aberta, estamos despertando para o verdadeiro potencial do nascer. E conceber, gestar, dar à luz, nascer, são momentos extraordinários. Se esses estão bem feitos, mais tarde a política vai ser outra coisa. Não vai ter tanta corrupção, nós seremos seres menos corruptíveis, mais incorruptíveis. Falta no nosso caráter a nossa certeza de que está aqui é algo importante. E o Michel sabe disso. Ele vê as implicações políticas, sociais, econômicas, psicológicas, claro, numa sociedade de um bem nascer. Enfim, nós é ainda a temos uns. frase é, é talvez a frase que a gente vê, eu acompanho vários sites, eu acompanho vários hoje perfis no Instagram, redes sociais. Isso ficou muito emblemático, né? Para mudar o mundo
é importante mudar a forma de nascer, né? Então, isso é muito emblemático. E o que eu estava dizendo, no aspecto psicológico, Laura, é, quando a gente volta, quando a gente volta aos aspectos mais primários, né? Porque é complexo, mas eu digo assim, eu chamo de primário no sentido de mais original, o Uhum. corpo da mulher como algo funcionando, entre aspas, originalmente, sem interferência de drogas, sem interferência de mecanismo, sem interferências de ordens, né? Assim, uma coisa que nós chamamos do puxo dirigido, faz força agora, não faz, sem interferência de ordens. Claro que assim, eu acho importante a gente estar ali, eu acho importante não ter o parto desassistido, mas assim, mas a nossa presença ali, e é um pouco o que você falava, caramba, eu sou um pediatra, eu sou professor universitário, então eu treino lá residentes, aí tem 2 anos de residência, alguns serviços têm 3, aí tem mais um de especialização, tem mais um de neonatologia, terapia intensiva. Assim, o pediatra ou a pediatra, ele sai dali 5 anos pós-formado, 4 anos pós-formado, e eu peço a ele, Laura, que quando veja um bebê nascer, bote no colo e seque esse bebê, para ele não perder calor. E não atrapalhe esse primeiro momento dele de contato pele a pele com a mãe, quando ele sabe entubar, ele sabe reanimar. É importante ele saber isso tudo. Mas É, olha só como que é desproporcional. é, Eu tenho que falar disso com eles. Eu tenho que falar, olha, você já que nós estamos ali, já que nós somos convidados para estar ali, já que muitas vezes a gente está ali sem ser convidado, primeira coisa de qualquer decisão, respeita aquele momento em é. privacidade. E Eu olha, estou traduzindo quando a necessidade dessa mulher produzir é. hormônio. E isso é um exemplo perfeito dessa inspiração que você tem, essa permissão também que o Michel pode dar. Para mim, na psicologia pré-natal e perinatal, isso é importantíssimo. Por quê? Porque isso faz um bem imenso à mulher. E o que que um bebê quer? Que a mãe esteja bem. A coisa mais linda que eu posso oferecer a um bebê é tratar bem a mãe dele. E isso é uma grande alegria. Nós poderíamos ficar até amanhã de manhã falando das coisas que o Michel provocou no pensamento. O parto em si fica como um marco que vai ser rememorado em nós cada vez que nós temos que entrar numa nova situação, uma nova escola, um novo trabalho, algo novo, algo que vai fazer apelo aos nossos recursos mais interiores, que dá um pouco um frio na barriga, vem de imediato a memória de como eu nasci. E tem pessoas que não suportam bem as transições. Como é que foi o parto dessa pessoa? Mas, Ricardo, nós estamos aqui com 57 minutos já, temos mais uns 2 minutos da live, e eu queria que você dissesse as palavras finais, que vai ter mais coisas aí do IMO, o grande presidente do IMO. Obrigada por ter vindo aqui. Não, A Elô esteve conosco, entre é, contrações, havia a live aqui, eu estava vendo. eu vi aqui a Elô, na minha tela não aparece todo mundo que está na live, eu não sei se é algum problema, mas eu vi que ela entrou e saiu, e eu vim aqui, na verdade, representando a Heloísa Lessa, difícil representar. Eu acho que o Instituto ele tem uma marca de todos nós, e a Heloísa Lessa tem um papel nisso fundamental. Eu queria que as pessoas que a partir de agora ou no futuro nos seguissem ficassem atentas. A gente quer transformar esse ano, quando Michel Audin faz 90 anos, num ano de comemoração, com talvez assim uma via, um eixo central, uma espinha dorsal, que seja, além de comemorar ele estar vivo, muito lúcido, muito saudável, muito produtivo, muito perto de nós quando a gente manda e-mail, quando a gente troca ideias, quando a gente pede uma opinião, a gente quer comemorar a sua história. A gente quer comemorar a sua produção científica. A gente vai fazer lives em torno de pontos cruciais da sua produção científica. A gente vai aprofundar o site do Instituto Michel Audin. A gente vai tornar público o que a gente conseguir da sua produção do ponto de vista de ser público, de ser
abertamente associado. A gente quer adiantar que a gente vai precisar de apoio, a gente vai precisar inclusive de apoio financeiro, porque a gente não tem patrocínio, a gente vai precisar. Isso do nosso ponto de vista, não tem nenhuma indicação de lucro, mas esse custo a gente precisa ter ele suportado. A gente vai precisar pensar Ricardo, nisso. está quase terminando e tem uma Natália que está dizendo que essa live hoje é uma sombra no deserto. Puxa, muito obrigada. E um abraço para todos e nos vemos então quarta-feira que vem, né? Com uma É outra isso, live. vamos dar E, sequência a isso tudo. e obrigada, Michelle. E happy birthday. Já vamos começando a Vamos desejar o happy começar. birthday. Obrigado.